Galera do segundo ano, a gente está retornando depois do nosso recesso, iremos iniciar os estudos de física, partindo de nosso capítulo de número 12, à frente que aborda lentes esféricas, o segundo módulo. Capítulo 12, apostila 4, falávamos à época, antes do nosso recesso, sobre a equação de Gauss, resolvíamos alguns exercícios e iremos fazer a complementação desse assunto. Quando a gente fala em lentes esféricas, eu fiz aqui um resuminho para que a gente pudesse relembrar, tá bom? A gente vai precisar relembrar juntos esses tópicos aqui que são importantíssimos, as lentes esféricas. O que é uma lente esférica? A lente esférica é aquela lente que permite, através do fenômeno da refração, produzir imagens. Ao contrário dos espelhos que utilizam-se da reflexão, as lentes necessitam de um outro fenômeno óptico, que é a refração. As lentes esféricas são dispositivos que refratam a luz. Então, no espelho nós temos a reflexão, na lente nós temos a refração. Tá? E aqui nós temos os dois grupos de lentes que trabalhamos anteriormente. As lentes convergentes são aquelas lentes de bordas finas, e as lentes divergentes são aquelas de bordas grossas, tá? Então, estas lentes serão as nossas companheiras. Lembrando que cada tipo de lente tem a sua destinação e nós iremos relembrá-las ao longo das nossas aulas. Matematicamente falando, a equação mais importante que nós temos é a equação de Gauss. A equação de Gauss é essa aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E você também pode adequar esta equação fazendo F igual ao produto P vezes P' dividido pela soma P mais P'. Lembrando o que é F. F é a distância focal, P, posição do objeto, P', posição da imagem, obviamente em relação à própria lente. Aumento linear transversal. O aumento linear transversal, meus amigos, vai dizer para nós o que é que aconteceu com a imagem. Se ela aumentou de tamanho, se ela diminuiu de tamanho, se ela continua do mesmo tamanho, isso em relação ao objeto, obviamente. Também nos dirá se ela é uma imagem direita ou invertida. Como é que eu vou fazer? A é igual a I sobre O, ou seja, o aumento linear transversal é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Também pode-se obter o aumento linear transversal pela relação menos P' sobre P. Lembre-se, P', posição da imagem, P, posição do objeto. Se você juntar essas duas relações, você vai encontrar uma que é essa daqui, ó, I sobre O igual a menos P' sobre P. O que essa equação vai nos permitir? Fazer uma conta só, porque senão você vai ter que fazer duas contas separadas, tá? É a mesma coisa, se A igual a I sobre O, se A igual a menos P' sobre P, ambos são iguais. Se o A for positivo, a imagem é direita. Se o A for negativo, a sua imagem é invertida. Os elementos da lente, vamos lembrar aqui, quando a gente tem uma lente, eu vou colocar essas flechinhas aqui, isso aqui seria uma lente de bordas finas. Aqui é o centro óptico, aqui é o foco, aqui ao invés de chamar de centro, a gente chama de anteprincipal. Tá? Foco e anteprincipal são simétricos no tocante às distâncias. Se a distância focal for 20, a distância do anteprincipal é 40. Ele representaria no espelho, se eu fosse fazer uma analogia, com o seu centro. Então, essas relações matemáticas são as relações que eu precisava relembrar com você, para a gente poder começar a fazer os nossos exercícios. Mas antes de fazer os exercícios, eu também coloquei aqui para a gente lembrar das lentes esféricas, quer sejam elas de bordas finas ou grossas, qual o significado dos sinais. Vamos pensar aqui. Primeiramente, esse grupo, o sinal da distância focal. Se o F for positivo, você está trabalhando com a lente convergente. Se o F for negativo, a lente é divergente. Se o P for positivo, você trabalha com natureza real. Se o P for negativo, você trabalha com natureza virtual. P refere-se ao objeto, P' refere-se à imagem. P e P' positivos, natureza real. P e P' negativos, natureza virtual. E aí também temos o sinal da imagem. Se a imagem tiver um sinal positivo, ela é direita, ou seja, posição coincide com o objeto. Se a imagem for negativa, o seu sinal, a imagem será invertida. Vamos lá na página número 4, vamos resolver os exercícios. Sugestão que eu dou a você é que todas as oportunidades que você for efetuar a resolução de exercício, por gentileza, anote as informações que são dadas. Vamos lá. Um objeto linear transversal de certo tamanho e colocado a 30 centímetros de uma lente divergente,
30 centímetros é a posição do objeto. Então, P. Uma lente divergente, distância focal 20 centímetros. Quanto é meu F? 20 centímetros. Você está enxergando o erro? Quanto sim, Ivan, enxergando o erro? Essas informações estão faltando numa situação. Se eu fizer do jeito que aqui eu erro. Ele falou para mim que a lente é o quê? Divergente. Se a lente é divergente, o sinal do F é o quê? O F é um sinal negativo, amigos. Quanto isso influencia na resolução do exercício? Completamente. Se você não colocar o sinal certo, lentes convergentes, sinal do F positivo. Lente divergente, sinal negativo. Bom, ele pergunta qual é a posição da imagem em relação à lente. Eu quero ele. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não fique esquentando a cabeça de colocar o sinal de menos no F, não. Coloca o sinal de menos à frente da fração. F não é menos 20? Então você faz como? Menos 1 sobre 20. Não vai colocar o sinal só no denominador. Igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Eu vou jogar essa fração para o primeiro membro, significa dizer que eu vou ter que tirar o mínimo. 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Quando a gente tira o mínimo envolvendo 20 e 30, o M e MC, a gente encontra 60. Repete aqui o P', você vai trabalhar com ele. Divide embaixo e multiplica em cima. Olha só, 60 dividido por 20 dá 3, fica menos 3. 60 dividido por 30 dá 2, fica menos 2. Então, eu vou ficar com menos 5 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Menos 5 P' igual a 60. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. O P' vai ser igual a menos 60 dividido por 5. O meu P' vai ser menos 12 centímetros. Ou seja, em relação à lente, a posição da imagem formada, 12 centímetros. Esse sinal de menos indica para nós que a natureza é de tipo quê? Natureza virtual. A posição 12 centímetros e o sinal de menos vai dizer para nós que a imagem seria do tipo virtual. Antes eu não esqueci. Que bom. A letra B, ele pede para que você calcule o aumento linear transversal. Eu vou escrever as duas relações matemáticas que permitem-nos resolver isso aqui. Se você conhecer o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, é I sobre O. Se você conhecer posições, é menos P' sobre P. No caso desse exercício, eu não tenho o tamanho do objeto, nem tampouco o tamanho da imagem, mas eu posso fazer pelas posições. Então, eu faria assim, ó, menos P' ficaria menos 12 sobre P. Cadê o P, Vanx? Nosso P vale 30. Meu A vai ser 12 sobre 30. Amigos, 12 dividido por 3 é 4. E por 30, 0,4. Essa imagem significa dizer que ela é 0,4 vezes o tamanho do objeto. Por exemplo, se o objeto tivesse tamanho 10 centímetros, a imagem seria 0,4 vezes 10, você teria uma imagem de 4 centímetros. Portanto, a questão de número 1, os seus itens A e B, aí está já efetuada a sua resolução. Lembre-se anotar as informações. Lembre-se atentar para o sinal dos elementos que você trabalha. Se você trabalhar com uma lente convergente, a distância focal é positiva. Se você trabalhar com a lente divergente, a distância focal será negativa, como é o caso desse exercício. Se você tivesse trabalhado aqui com o sinal mais para a distância focal, estaria tudo errado. A nossa apostila, no seu capítulo 12, mais especificamente na página 4, traz o segundo exercício que diz o seguinte. Um feixe de luz e raios paralelos que incide sobre uma lente convergente, lente convergente, não preciso me preocupar, o F vai ser o quê? Positivo, ele é negativo quando a lente é divergente. Refratado e converge para um ponto localizado a 10 centímetros da lente. Então, eu já tenho o F. É meu F aqui que ele falou? 10 centímetros. Quando um objeto real é colocado a 20 centímetros dessa lente, ou seja, o P, o que acontece com a imagem formada? Bom, neste caso aqui, a gente vai novamente usar a equação de Gauss. E quando você for fazer esse exercício, alerto para você que você precisa ficar atento
aqui na questão lá, ele pergunta a posição da imagem formada. Eu vou comentar ao longo da resolução. Vamos lá. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre P'. Eu jogarei essa fração para o primeiro membro, ficarei com 1 sobre 10, menos 1 sobre 20, a 1 sobre P'. Mais uma vez, quase que de forma mecânica, eu vou ter que fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. O MMC entre 10 e 20 é 20. Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 20 por 10 dá 2, menos 20 por 20 dá 1. Quando eu fizer aqui, vai ficar 1 sobre 20 igual a 1 sobre P'. Não estava nem cruzar, porque você olha aqui e já descobre que o P' vale quanto? 20 centímetros. Isso aqui ele é positivo, né? A natureza é real ou virtual? Real. Bom, para que você tenha a estrutura montada, você tem aqui na questão de número 2, que situação que você tem? 20 centímetros. O que ele está querendo que você faça? Que você analise, bem aqui, tem duas alternativas que poderiam ser a resposta certa. Pergunta se a imagem é à esquerda ou à direita da lente. Lembre-se que a lente trabalha, presta atenção, com refração. Se ela trabalha com refração, eu vou desenhar aqui uma lente, só para que você tenha noção. O objeto está desse lado esquerdo, a imagem está do lado direito. Eu vou colocar como resposta que a sua imagem está a 20 centímetros da lente e à sua direita. Você iria marcar qual letra? Este exercício aqui você ia marcar a letra D. Fazemos na questão de número 3 uma situação que ele mostra-nos o desenho de uma lente de bordas finas, que é uma lente convergente, cuja distância focal é 10 centímetros. Já me diz bem aqui algumas informações. Ó. Presta atenção. Olha para o desenho. Isso aqui, 30 centímetros da lente, é a distância de quem? Do objeto. Então, é o meu P. Ele diz também que a distância focal é 10 centímetros. Não está no desenho, mas você está no texto. Também aqui é 10 centímetros. O objeto está lá atrás. Nosso P vale 30 centímetros. Nossa distância focal vale 10 centímetros. Vanks, qual o sinal que você vai usar para a distância focal? Neste exercício, amigos, eu vou manter o sinal positivo, porque eu estou diante de uma lente de tipo convergente, de bordas finas, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem mais agora a fazer? A que distância em centímetros será formada esta lente? Essa é a pergunta que o autor nos faz. É um P'. 1 sobre F, equação de Gauss, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Eu digo para você que isso é mecânico, olha só, não tem nem que raciocinar, é mecânico a resolução disso aqui. O que você vai fazer? Antes você coloca a fração, joga a fração para o outro membro, tira o MMC. Pois é, tudo a mesma coisa, a sequência de operação é a mesma, não muda nada. Então vamos lá, MMC entre 10 e 30 é 30. Por que você faz sem precisar colocar aquele esqueminha de sair dividindo? Meus amigos, quando dois números são múltiplos, por exemplo, 30 é múltiplo de 10, e eles querem, você necessita fazer o mínimo, o MMC vai ser o maior deles. Por exemplo, te enviasse 20 e 100, você usar quem? 100. Vamos lá? 30 divide embaixo, multiplica em cima. 30 por 10 dá 3. 30 por 30 dá 1. 2 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Você pode fazer a multiplicação cruzada, porque isso aqui é uma proporção, ou você pode simplificar. Fique à vontade, a resposta vai ser a mesma. 2 P' igual a 30. P', que é a posição da imagem, vai ser 30 dividido por 2. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 15 centímetros. Mas quando eu encontro P' positivo, essa imagem é virtual? Não. Quando você encontra P' positivo, se trata de uma imagem real.
A questão de número 3 seria 15 centímetros a posição da imagem. Ela está onde, Vanks? Ela está entre o anteprincipal e o foco. Só que lembre-se, no lado direito da lente. Sabe-se que a imagem de um objeto real, conjugada por uma lente delgada, é 3 vezes maior do que o objeto. Amigos, vamos aprender uma coisa. Lentes de bordas finas, que são as lentes convergentes, elas me dão imagens de vários tamanhos diferentes conforme a posição do objeto. Eu posso ter imagem menor, eu posso ter imagem igual, eu posso ter imagem maior do que o objeto. As lentes de bordas grossas, também conhecidas como lentes divergentes, elas têm um comportamento análogo ao espelho convexo. Elas não nos propiciam imagens grandes ou imagens do mesmo tamanho. As bordas grossas, também conhecidas como lentes divergentes, sempre nos dão imagens virtuais direitas e menores. Como aqui ele está falando que a imagem é maior, certamente essa lente é de bordas grossas. E ele está dizendo aqui que a imagem é 3 vezes o tamanho do objeto. Só que tem um detalhe, eu tenho que colocar um sinal de menos. Por que você tem que colocar um sinal de menos? Porque essa imagem, para ser real maior, ela tem que ser do tipo invertida. Você tem que inverter a lente. Desculpe, você tem que inverter o sinal da imagem. Ele diz assim, sabe-se que a imagem formada por uma lente delgada é 3 vezes maior do que o objeto e forma-se a 120 centímetros da lente. Bom, quem é 120? É a posição da imagem, 120 centímetros. Nessas circunstâncias, qual é a distância focal? Essa é a pergunta que ele faz para nós. Então, obviamente, não dá para fazer por Gauss nesta primeira parte, porque eu não conheço ninguém aqui de Gauss, eu só conheço o Pelinha. Vai ficar faltando o F e o P. Antes, o que é que você me sugere? Amigos, quando eu conheço tamanho de imagem, tamanho de objeto, eu posso trabalhar com a fórmula aumento linear transversal. Vamos relembrar aqui no cantinho. O AI sobre O, eu também posso fazer o quê? Menos P' sobre P. Você lembra que no começo da aula eu disse assim, olha pessoal, quando a gente tem essas duas fórmulas, para a gente não ter que fazer 2 cálculos, eu posso fazer uma fórmula juntando as duas, sem precisar ficar decorando. Ia ficar com I sobre O igual a menos P' sobre P. Veja, eu igualei uma equação a outra. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. I sobre O igual a menos P' sobre P. O que a gente vai fazer neste exercício? Eu vou simplesmente pegar as informações e colocá-las. O I é 3 vezes o objeto, você coloca menos 3 vezes O sobre o O. Isso aqui não é zero, tá? Eu vou colocar OB, porque senão você vai pensar que é um zero. É objeto aqui, tá? Igual. Quanto é o nosso P'? 120. Então vai ficar menos 120 sobre P. O que você vai fazer agora, Vanessa? Eu tenho o tamanho do objeto no numerador e no denominador, eu posso cancelar isso aqui. Menos 3 igual a menos 120 sobre P. Vanessa, o que você vai fazer com este P? Esse P, amigos, eu vou passar multiplicando. Vou ficar com menos 3P com a menos 120. Se todos os termos desta expressão são negativos, é permitido a minha condição de quê? É permitida a minha condição de multiplicar por menos 1. Ficarei com 3P igual a 120. P igual a 120 dividido por 3. Meu P vale 4? 40 centímetros. Antes terminamos? Não, eu não estou perguntando a posição do objeto. A pergunta aqui, preste atenção, a distância focal. Agora você tem o P e o P'. Existe uma equação chamada equação de Gauss, que é essa daqui, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Antes, por aqui eu resolvo o exercício? Sem dúvida. Eu iria fazer de uma maneira diferente, para que você saiba que existem 2 maneiras de utilizar a equação de Gauss. Isso aqui é a equação de Gauss. Tem uma que é assim, quando eu quero fazer direto o F, eu posso fazer produto do P com P', dividido com a soma do P com P'. Olha que legal. Eu posso fazer assim. Se eu quis fazer por aqui, tem problema? De jeito nenhum, querido amigo. Não tem problema de nada. Isso aqui você escolhe como fazer, tá? Coloquei aqui 2 opções para você. Ou você faz aqui, ou você faz nessa segunda, que é a mesma equação. Por que você está fazendo na segunda? Estou fazendo na segunda para você visualizar que pode ser feito. Então, vamos lá.
Ficaria 40 vezes 120, dividido por 40 mais 120. Aqui me daria 4.800, dividido por 160. Vou cancelar um zero. 48 dividido por 16 dá 3. 480 vai dar quanto? Dá 30. A resposta na questão número 4 seria a letra C. Observe que o autor colocou na letra B 40. Isso aqui é para pegar o aluno desavisado ou apressado, que ele encontra 40 aqui na posição do objeto, e aí ele já se empolga, já vai querer marcar 40 porque ele acabou de achar o resultado. Antes de fazer qualquer exercício, lembre-se de perguntar qual é a minha busca, o que é que eu estou procurando. Não fica querendo achar a resposta antes de saber o que é que está sendo perguntado. Tá? A última questão de sua página 5, ele diz o seguinte, essa questão caiu no vestibular do ITA. O objeto tem altura 20 centímetros. Então, vá anotando aqui. Objeto, 20 centímetros. Está localizado a uma distância de 30 centímetros de uma lente. O P, 30 centímetros. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura 4 centímetros. Essa imagem, 4 centímetros. Pergunta-se qual a distância da imagem, P', a distância focal, F, e o tipo de lente. Olha só, 3 perguntas num só exercício. Será que está muito difícil? Claro que não, ele deu as informações, meu amigo, não tem nada difícil aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre, não dá para usar a equação de Gauss aqui. Eu vou poder fazer o aumento linear transversal. Então, o primeiro passo que eu lhe dou, como sugestão, é você fazer aquelas equações idênticas, onde uma vai ser I sobre O, para quem? A outra do A, um espelhinho sobre P. Aumento linear transversal, I sobre O igual a menos espelhinho sobre P. O meu I vale 4. O meu O vale, quanto que ele nos deu aqui? 20. Igual, menos espelhinho, a posição do objeto, amigos? 30. Multiplica cruzado. Menos 20P igual a 120. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Vou ficar com 20P igual a menos 120. Meu P vai ser menos 120 dividido por 20. Meu P vai ser menos, desculpa, não, P', né? Esquecendo P'. Meu P' vai ser menos 6 centímetros. Bom, posição, quantos centímetros? 6. Essa imagem com sinal de menos aqui, você pode dizer que é uma imagem virtual. Bom, segunda pergunta que ele fez, o P' eu já achei. Qual é o valor do F? Amigos, eu posso fazer o F de que maneira? Eu posso fazer o F para a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu também poderia fazer uso da segunda equação que eu te mostrei, que é a equação que faz o F direto. Você que escolhe aqui, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou fazer como eu te mostrei agora há pouco. F igual ao produto dividido pela soma. Então, vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre... Quanto é o P? Quanto o P é 30. Quanto é o P'? Menos 6. Cuidado, aqui você vai colocar menos, tá? Não esqueça que aqui está menos. Então, você precisa fazer o jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos. 1 sobre F igual... O MMC entre 30 e 6 é 30. Divide embaixo, multiplica em cima. 1. 30 por 6 dá 5. 1 sobre F é igual a menos 4 sobre 30. Vamos fazer aqui o produto dos meios com o produto dos extremos. Vamos encontrar menos 4F igual a 30. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1. 4F igual a menos 30. Meu F vai ser igual a menos 30 dividido por 4. Meu F vai ser menos 7,5 centímetros. Pessoal, quando a gente tem no exercício uma expressão matemática que permita encontrar o F negativo, qual tipo de lente? Convergente ou divergente? Quando o F é negativo, a lente é do tipo divergente. Então, vamos observar aqui o que pediu o exercício do ITA. Primeira coisa que ele perguntou,
Qual a distância da imagem? 6 centímetros. Qual a distância focal? Menos 7,5 centímetros. Qual o tipo de lente? Lente divergente. Na questão de número 5, nós iríamos marcar a letra C. Eu agora, fechando aqui a nossa aula, primeira aula após o recesso, eu queria pedir a você que efetuasse a resolução das atividades propostas. São 10 questões que estão na sua apostila. Você tem que efetuar, porque eu vou fazer a correção delas na próxima aula. Um grande abraço. Antes da gente